Então, agora eu imagino que nós começamos a entender o sentido desta unção, dessa separação que aponta para quem é Cristo, aponta para o Messias. Então veja, o que Pedro declarou foi algo muito especial nessa pergunta que o Senhor Jesus fez. Ele estava dizendo a Jesus: tu és aquele de quem os profetas falaram, e tu és o Filho do Deus vivo. Essa era a resposta de Pedro. Pedro reconhece a Jesus não como a grande maioria dos judeus esperavam o Messias, principalmente os líderes de Israel. Não como eles esperavam. Pedro tem um reconhecimento diferente. Pedro não reconhece o Cristo apenas como um herói político-militar, mas como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra que nós falamos no domingo passado? Que eles reconheciam, eles tinham certeza que Jesus era um homem. Eles tinham certeza que Jesus não era um anjo. Mas eles também diziam que Jesus não aceitava que Jesus era Deus. Lembra quando ele diz: antes de Abraão existir, eu sou? E eles respondem: tu não tens 50 anos, viste Abraão. Eles não aceitavam a divindade do Cristo. Veja, queridos, um herói político-militar podia ser uma bênção útil para a liberdade, para a proteção e a paz de uma nação na terra, no caso de Israel. Davi foi um desses heróis na história de Israel. Por isso eles tinham muito em mente essa figura do filho de Davi, um herói militar. E poderíamos citar também em outros povos, histórias de outros povos libertos por grandes heróis na história aí, né? Mas ainda que todos os feitos de um herói nacional podem ser bons, todas as obras, todas as lutas de um herói nacional podem ser bons, ele não pode livrar o homem do seu maior inimigo, que é o pecado. O pecado que separa o homem de Deus. Por mais humanamente favorável que fosse para Israel um Messias, herói nacional, que os libertaria dos seus inimigos terrenos, por mais favorável que fosse um Messias, herói nacional, que os libertaria do jugo de Roma, do Império Romano, eles continuariam escravos do pecado, e eles continuariam escravos de Satanás, e eles continuariam separados de Deus, a sua natureza humana continuaria caída e separada de Deus. Por isso, foi necessário que o Messias fosse o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Havia necessidade da divindade do Cristo, tal como Pedro revela aqui. Irmãos, o seu Cristo não é um homem como um igual a nós. O seu Cristo é Deus. O seu Cristo é o Todo-Poderoso. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele venceu a morte. E Ele virá como Rei dos Reis, juiz sobre todos os povos. Ele virá uma segunda vez. Esse é o Jesus que para o qual você veio aqui cantar louvores, orar, adorar. Ele é Deus. Ele não é um homem como um igual a nós. Em segundo lugar, a divindade de Cristo só pode ser revelada espiritualmente. E eu quero chamar a sua atenção para isso também. É um outro ponto que deve chamar a nossa atenção, foi a resposta do Senhor Jesus às palavras de Pedro. Vamos voltar lá para
Mateus capítulo 16, olhe na sua Bíblia, Mateus 16, verso 17. Mateus 16, verso 17. Veja que a pergunta do Senhor Jesus está no versículo 16, né? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E agora o versículo 17. Os irmãos podem ler? Todos juntos. Então, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, não é uma revelação que veio do homem, que tu revelaram, mas foi revelado pelo Pai Celeste. Lembra que nós falamos aquela heresia, né? Pessoal, que eu disse que a Emily deram um folheto para ela, né? A ênfase é clara, ao Pai que o revelou. Esta conclusão que Pedro chega, que Jesus é o Cristo, não chegou até Pedro, veja, porque ele era mais esperto, ou porque Pedro tinha uma capacidade de raciocínio maior do que os demais, ou porque um pregador inspirado lhe havia explicado isso. Não. Essa conclusão que Pedro chega, veja, que não se trata de uma resposta meramente humana, mas é uma resposta sobrenatural. Veja, o fato de você ser crente é algo sobrenatural. Não é algo humano. Não tem a ver com simplesmente uma resposta inteligente. Ainda que quem responde em favor a Cristo é inteligente. Mas não está limitado a isso, a razão do homem. A inteligência, a capacidade de acreditar do homem. Não, é uma revelação sobrenatural. Uma revelação sobrenatural. Para tanto, olhe na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Todos encontraram? Olhem na sua Bíblia. Diz a palavra de Deus assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora vá ao capítulo 12, do mesma carta, capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Diz a palavra de Deus: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Ninguém que tem o Espírito Santo de Deus vai dizer que Jesus é maldito. Nem com a sua boca, nem no seu coração. Por outro lado, é verdade, aí a sequência. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus com sinceridade, com honestidade, amando, servindo, tendo-o como Senhor, como seu Salvador, se não for pelo Espírito. Se não for pelo Espírito. Note que essa revelação que Pedro teve, e aí Jesus vai dizer: Pedro, não foi tu que por si só chegaste a esta conclusão.
também nenhum destes que estão aqui teria capacidade de fazer com que tu chegasse a essa conclusão. Mas somente o Pai Celestial que revelou ao seu coração essa verdade. E da mesma forma acontece conosco, com você. Por isso que nós oramos. É por isso que, enquanto eu estou preparando a mensagem, geralmente, a maioria das vezes, quando não esqueço, mas eu oro. Mesmo quando estou preparando a mensagem, Senhor, fala ao coração da igreja. Fala ao meu coração. Fala ao coração da minha família. Fala à igreja, porque se o Senhor não falar, vai ser uma palestra. Uma palestra sobre a Bíblia. Uma palestra sobre um texto bíblico. Mas se o Senhor falar, a poderosa palavra do Senhor alcançará os corações. Edificará a igreja, santificará a igreja, fortalecerá a igreja, fortalecerá a fé dos irmãos. E você também precisa orar por isso. Dizer, Senhor, quando a palavra for pregada em nossa igreja, que o Senhor fale. Que não seja o pastor Antônio falando, mas que o Senhor fale ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos. Ore por isso, irmãos, porque esta palavra, ela só pode ser discernida espiritualmente, como nós vimos aqui. Logo, a declaração, ela só foi possível porque, na verdade, Deus Pai revelou a Pedro. A confissão de Pedro, como a nossa, nunca poderia ser ou ter acontecido por nossa própria força. Se nós hoje confessamos o Senhor, não foi simplesmente por nossa própria força. Deus usou a nossa razão simples para nós respondermos sim para Ele. Mas não foi por nós. Da mesma forma, aqueles que ainda não o conhecem, não conseguem responder porque Ele não agiu. Porque quando Ele agir, quem impedirá? Quem impedirá? Isso tem a ver, muitas vezes a gente fica pensando em nossos familiares, pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Veja, queridos, a fé é um dom, uma dádiva que nos é dado. Você percebe o privilégio que você tem em conhecer a salvação de Deus? E nós já falamos outras vezes, podia ser que essa palavra que você tem entendido hoje, que você tem compreendido no seu coração hoje, não fosse para você, podia ser para o seu vizinho, para a família do seu vizinho. Mas é você que está aqui, e é você que está entendendo, e é você que está compreendendo esta palavra hoje, porque Deus o revelou. Deus tem revelado a você. Que privilégio, porque há inúmeras pessoas, milhares e milhares de pessoas, de famílias, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, que não sabem disso e morrerão sem saber disso. Vimos aqui, nesta troca de palavras entre Pedro e Jesus, um exemplo claro do Espírito de Deus tomando a palavra de Deus e trazendo à mente e ao coração de alguém, no caso aqui de Pedro, trouxe ao coração dele e fez com que Pedro declarasse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és Deus. Como Pedro, queridos, nossa capacidade de declarar Jesus como Senhor e Messias não foi obra nossa, não é obra nossa, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A nossa fé, ela não é o resultado da nossa própria capacidade intelectual. A nossa fé não é o resultado da nossa inteligência. A nossa fé não é o resultado das nossas emoções ou da nossa bondade moral. A nossa fé não vem disso. A nossa fé é dom de Deus. É dom de Deus. Veja que estas coisas, nossa inteligência, nosso intelecto, nossa bondade moral, elas podem só trazer uma autoconfiança vã, inútil. Mas podemos pensar que Deus, Ele tem revelado para nós.
E nós não nos gloriamos em nós mesmos, mas nos gloriamos na revelação de Deus. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Se for fraquinho, eu vou dizer, não entenderam nada. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Sim. Qual foi o primeiro ponto? A declaração de Pedro da divindade do Cristo. Qual foi o segundo ponto? Qual foi o segundo ponto? A divindade de Cristo só pode ser revelada espiritualmente. Não é por carne ou sangue. Aí Paulo vai usar outros termos, dizer, não é de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. E por aí vai. Tudo bem? Em terceiro lugar, Deus se agrada em revelar a divindade de Cristo para a nossa salvação. Deus se agrada em revelar a divindade de Cristo para a nossa salvação. As pessoas que estudam o Evangelho, por exemplo, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, os Evangelhos, como nós acabamos de ver aqui, especialmente em Mateus capítulo 16, muitas vezes detectam aquilo que alguns teólogos chamam de o segredo messiânico. O que quer dizer o segredo messiânico? É isso, quando a gente vai para Mateus 16, se você puder olhar novamente, quando Jesus diz assim, no versículo 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Isso acontece algumas vezes, não apenas aqui, no texto que nós lemos, mas algumas vezes. As pessoas, o que quer dizer com essa identidade de Jesus como Messias escondida? O que isso significa? Veja, em muitos momentos, Jesus diz aos seus discípulos, mas Jesus também diz para pessoas que eram curadas, que haviam sido curadas. Não diga, né? Quem foi que fez? Não diga. Isso é o que nós chamamos de o segredo messiânico, e tinha um propósito do Senhor. Nós falamos em um momento em que até o momento, alguns teólogos estudiosos sugerem que até o momento em que Jesus completasse a sua obra na ressurreição. Aí o que acontece? Antes da sua ascensão, dele subir ao céu, quando ele está ali, o que ele diz? Ide, Mateus 28 e também Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas depois da sua ressurreição, antes da sua ascensão. Então, alguns teólogos entendem assim, mas também tem um outro ponto interessante que eu pesquisei, observando, estudando um pouquinho mais estes dias, é que as expectativas do povo eram muito políticas. Isso é muito comum, muito comum. Expectativa ser expectativa política, tá? Se Jesus simplesmente dissesse, eu sou o Messias, ele estaria sendo ouvido por estar falando algo que ele não queria que as pessoas entendessem. Por exemplo, o que as pessoas entenderiam então? Era como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou aqui para estabelecer um reino político, retirar os romanos e estabelecer um trono exatamente como era os dias de Davi há 1000 anos atrás. E dessa vez nós vamos ganhar. Talvez esse fosse o entendimento se ele simplesmente dissesse, eu sou o Cristo. Uma sugestão de um outro estudioso. Enquanto que o reino de Jesus, irmãos, que Jesus tinha em mente, é muito mais transcendente e muito mais abrangente. Em que sentido? Veja, não alcança apenas o homem físico, que seria o Messias político-militar. Defenderia o povo, e o povo estaria ali o seu físico. Daqui a pouco essa geração morreria. E aí, imagina que se fosse assim, né? Um entendimento muito parecido do que eles pensavam. O Cristo reinaria para sempre, mas aquele povo morria e vinha outra geração, e morria e vinha outra geração. Mas esse não era o propósito.
O propósito, quando a gente diz que era mais abrangente, significa que o Senhor, ele salvaria não apenas o corpo físico, mas a alma. Daí, quais são as implicações? As implicações são estas. A morte, ela virá sobre você. Mas eu venci a morte. Você ressuscitará. E você reinará comigo pelos séculos dos séculos. Aqui estão as implicações dele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Mas veja, nós estamos dizendo que Deus se agrada em revelar a divindade de Cristo para a salvação. No entanto, nem todos sabem. Nem todos saberão quem Ele é. Você sabe quem Ele é? Você sabe hoje? Você o conhece como o seu Salvador? Responda no seu coração. Eu vou repetir isso. Veja. Nem todos sabem, nem todos saberão quem Ele é. E aí a pergunta para nossa alma, para o nosso coração: você sabe quem Ele é? Hoje você sabe quem Ele é? Você o conhece como seu Salvador? Sabe por quê, queridos? Muitas pessoas que nós conhecemos não sabem quem Jesus é e não saberão que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar. Muitos não sabem, pessoas que nós conhecemos, que estão ao nosso redor, não sabem quem Ele é e vão terminar suas vidas sem saber quem Ele é, mas até um momento. Até um momento. Qual momento? Muitos só conhecerão quando Ele se revelar como juiz de toda a terra no dia do Senhor. Porque a Bíblia diz que todos o verão. Todo olho verá. Mas será tarde demais. Será tarde demais. No entanto, Deus se agrada em transformar corações e mentes pela pregação da palavra, da sua palavra, como Ele tem feito esta noite, comigo e com você, para que possamos nos juntar a Pedro e também declararmos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Senhor, o meu Salvador. Para concluir, queridos, uma ou duas aplicações. Em primeiro lugar, nós temos uma tendência, uma inclinação de depositarmos a nossa confiança em outras pessoas. Entenda o que eu estou dizendo. Não é simplesmente uma confiança, mas assim, a gente derramar a nossa esperança em outra pessoa. Isso acontece, por exemplo, no contexto político. Quando muitos elegem um político, eles estão, de certa maneira,
apostando, por assim dizer, todas as suas fichas naquele político. Por mais que a gente possa abrir um parênteses e se você nos bastidores perguntar para mim, pastor, qual a sua opinião política sobre tal candidato, eu vou dizer para você. E vou dizer o motivo. Mas na minha razão, no meu entendimento bíblico, nessa revelação do Cristo, a divindade do Cristo, e tudo que envolve a divindade do Cristo, ou seja, só Ele, apenas Ele, só por meio dEle, não haverá paz. Não haverá paz completa, necessária para a humanidade, até que o Messias retorne, até a segunda vida do Senhor Jesus. Nós somos chamados pela Escritura a orar pelas autoridades. E é relativamente válido você dizer, aquela pessoa tem características, princípios bíblicos, ainda que ele não conhece a Bíblia, não conhece o Cristo. E aí você diz, ali está o meu voto, por exemplo. Aquele outro envolve ideologias que promovem o liberalismo, promove a imoralidade, promove o homossexualismo, promove abortos, e isso aqui são características claras contrárias à Escritura. Mas no final das contas, nenhum nem outro pode te salvar. Pode salvar o homem, pode salvar a nação dos seus pecados. E tanto estes quanto aqueles, se não se arrependerem dos seus pecados, serão condenados. Estarão diante do juiz e serão condenados. E ainda que digam, como aqueles na Escritura, Senhor, no Teu nome nós profetizamos, fizemos milagres no Teu nome, Senhor, cuidamos da nação, da economia do país, não roubamos nada. Se afastem de mim, malditos de meu Pai, eu não conheço vocês. Não ponha sua esperança no homem. Olhe para Cristo. Não ponha sua esperança no pastor da igreja. Não ponha sua esperança no membro da sua família, em seu pai, sua mãe, em seus filhos. É um pecador. Ponha sua esperança em Cristo. Olhe para Cristo. Em segundo lugar, saiba que a igreja, queridos, o papel que o Senhor Jesus deu à igreja foi a de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente vê as igrejas se misturando com a política. Eu pulei aqui algumas partes por causa do nosso tempo, mas eu poderia falar para você algumas coisas interessantes. Um dos pais da igreja, por exemplo, fez uma homenagem a Constantino. Daqui a pouco, quem se opunha ao Estado, no caso da igreja, era perseguido pelo Estado por causa dessa mistura. Em outros momentos na história, você sabia que houve momentos em que os papas eles eram a autoridade no mundo, acima dos governantes. E o que aconteceu? A corrupção aumentou. Você imagina um crente como presidente da terra? Não vai dar certo. O fim será o mesmo, de corrupção, porque não haverá perfeição. Porque o chamado para a nossa esperança é numa só pessoa.
ter a expectativa da sua vinda, da sua segunda vinda. A nossa esperança deve ser ela, só Ele, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E quanto à igreja, a ordem de Jesus, as ordens foram claras. O papel da igreja não é político. O papel da igreja é espiritual. É espiritual. A missão é testemunhar Jesus Cristo até os confins do mundo. Veja, a missão é o anúncio do Evangelho. Jesus diz termina aquilo que ele orienta aos 2 discípulos de João: e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Imagina se Jesus dissesse: diga para João que nós estamos aqui levantando um exército e a gente vai, como os rebeldes, né, que veio lá derrubando Bashar al-Assad lá, né, na Síria. Não. A sua missão é outra. Mesmo que Deus permita que a sua igreja, o seu povo, venha a estar debaixo de um regime ditatorial, a nossa missão não mudará. Nunca será política, mas espiritual. Orando pela nação, orando pelos governantes e sendo testemunhas. A palavra lá, Atos 1:8, é morrer pela causa de Cristo. Mártire, testemunhas, se for necessário. A sua pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Nós temos que cumprir nossas responsabilidades. O Estado, com relação ao voto, orar, escolher bem os governantes, nos indignar. Mas tudo isso há um limite. Tudo isso há um limite. O limite da minha perspectiva e esperança em Cristo. O limite da ordem que foi colocada sobre minha vida, de testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus para a salvação das pessoas, inclusive destes que nós nos indignamos por vezes, para que sejam salvos, para que conheçam a Cristo e a sua salvação. Queridos, lembre-se que não haverá tempos de verdadeira paz até que venha novamente o Cristo, o Filho de Deus vivo, até a segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, precisamos dizer no mais profundo, com a máxima convicção em nossos corações: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.